Núcleo Espírita Aldeia de Luz, Semana Espírita 2016. Tema: A falsa fantasia do mundo real. Expositora Irene Gavioli. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Como ela disse, meu nome é Irene Gavioli. Eu milito no Espiritismo há alguns aninhos, né? Mas o que é importante a gente alertar antes de nós iniciarmos o nosso tema? Ele é um tema pesado. Falar sobre drogas não é um tema assim como falar de alegria. Então, não há como falar desse tema sem a gente fazer um passeio do que é a droga, como ela funciona, quais são os aspectos que envolvem as pessoas que consomem as drogas, por que as pessoas recorrem, porque o jovem, olha, eu fico feliz porque tem uma quantidade de jovens lá atrás. Nós temos jovens encarnados e temos bastante jovens desencarnados. Quando nós fazemos esse tipo de palestra, a espiritualidade se aproveita, usa esta oportunidade também para orientar no plano espiritual aqueles que estão se recuperando do uso de drogas. Então, é muito importante a gente não só pensar no aqui, mas pensar do que quando nós falamos sobre isso, nós estamos também orientando aos desencarnados. E todos vocês também vão fazer parte disso, certo? Vibrando, não precisam vibrar por mim, mas vibrando por esses irmãos que aqui estão e que também vão fazer uso desses ensinamentos. Tudo bem? Bom, nós colocamos ali, né? Drogas, falsa fantasia do mundo real. Né? E nosso grupo é o Grupo Semear. O que é o Grupo Semear? Vamos lá, eu tenho que apontar, acho que para cá, né? Ai, desculpa. Puxa, aqui. Não entrou. Aqui. Nós somos um grupo de trabalhadores espíritas que saiu a campo para semear, compartilhando as nossas experiências com diversas instituições. Ali tem o nosso site que vocês podem entrar. Nós temos as nossas newsletters, que a gente tem um grupo que escreve nessa newsletter. Vocês podem só entrar lá no site, vocês podem, se querem ver os nossos artigos, estão também lá, né? E nós promovemos workshops, nós promovemos seminários nos locais em que a casa espírita necessita de determinada palestra, de determinado ensinamento ou de determinada especialização em algum ponto. Então, seminários de atendimento fraterno. Nós vamos ter agora o de dispositor. Esse dispositor será dado no Espaço Cultural da Boa Nova, dia 11 e 16 de junho. Vocês entrando lá no site, vocês também vão ver a divulgação deste evento. São novas técnicas para exposição, principalmente para aqueles que gostam de falar da doutrina, né? Aprender técnicas mais atualizadas, como o adulto apreende, né? Então, nós temos esse grupo. Inclusive, até temos expositores no grupo que podem vir e dar outras palestras diferenciadas, tá? Mas vamos falar do nosso tema. Vocês estão vendo ali? Se eu perguntar para aquela molecadinha lá atrás, o que é isso aqui? O que é? Ah, bem que vocês sabem, né? Vocês cultivam a maconha no jardim da casa da mamãe? Ah, que bom. Porque eu já soube. Bom, eu vou até explicar, né? Eu vou entrar nos aspectos da doutrina, nos aspectos do que é a droga, no campo da psicologia e no campo do espiritismo, tá? Eu trabalho em consultório, então eu já ouvi muito. A mamãe falava assim: nossa, mas é tão bonita a arvorezinha que meu filho está plantando lá, aqui em Alphaville.
Tem esses balcões, né? Tem o quarto e um jardinzinho assim fora. A árvore está crescendo, que é uma maravilha. Eu falei assim, mas ele está plantando? Ela falava, está indo bem. Você tem certeza que é um arbusto? O que é? Era simplesmente a maconha que o jovem plantava e eles pegavam, faziam o processamento e na praça eles fumavam cigarrinhos de maconha. Eu vou trazer alguns aspectos também da vida diária, porque muitas mamães e papais são enganados e eles nem sabem. Está todo mundo rindo lá atrás, né? Aqui nós temos vários tipos. Nós temos o cigarro, que é uma droga, outras drogas injetáveis, as anfetaminas, os etílicos, né? Os benzenos, etc., que são aspirados pelas nossas crianças que moram no centro da cidade, e outros também. Mas a droga, ela funciona com o poder aquisitivo de cada um. Sabiam disso? Né? Você tem mais poder aquisitivo, você pode consumir um tipo de droga. Você tem pouco poder aquisitivo, você vai se virando como dá, né? Mas, segundo a Organização de Saúde, drogas são substâncias que produzem alterações e mudanças no grau de consciência e no estado emocional da pessoa. A gente pode tomar uma anfetamina, um remédio para emagrecer, recomendado pelo médico, tudo bem, tem controle médico. Mas vocês nunca ouviram aquela amiga que chega para vocês e fala assim, puxa, descobri uma fórmula mágica, a gente vai até tal lugar, eles fazem a medicação para a gente e a gente começa a emagrecer. Então, o que se coloca naquele remédio, a gente não sabe. Que realmente as pessoas perdem peso? Perdem. Mas também destrói outras coisas que são importantes. Então, qualquer uso medicamentoso que se fizer, tem que ter o acompanhamento médico. Por favor, estou dando esse alerta para as menininhas lá que querem pesar 20 quilos, né? Quando deveriam pesar 40, né? Então, tudo tem que ter um controle médico, porque aí vai fazer a coisa bem certinha e do jeito correto, né? Altera o grau de consciência? Altera. Quem já tomou remédio para emagrecer aqui, levante a mão. Altera o humor. Altera o humor. Então vejam, né? Isto é normal e natural, certo? Mas do que dependem as mudanças, né? Depende de cada pessoa. O efeito para uma pessoa é de uma forma, para outra é de outra forma. A gente vê muito entre mulheres, né, conversando, eu estou tomando tal medicação, eu tenho sono, outra eu tenho mal-estar, ou eu fico ligadona, acordada. Para cada um, a droga vai ter uma característica pessoal. Eu peguei a anfetamina, pode ser qualquer outra. Depende do tipo de droga, não é verdade? Qual a droga que eu vou fazer uso? A quantidade utilizada. Se você pegar, por exemplo, o exemplo da maconha, eu vou usar os termos que os jovens usam, tá? Um pega de maconha, o que é? É um envelopinho desse tamanho, contendo a substância lá dentro. Então, eles montam o cigarrinho e vão fumar. Então, cada droga vai ter a sua nomenclatura particular. Então, a quantidade utilizada. Se você pegar essa mesma maconha e misturar com uma porção de haxixe, que vocês vão ver lá na frente, você tem um efeito muito maior e uma quantidade maior também e um efeito mais prolongado no seu uso. Depende do que se mistura dentro da substância original, tá? Até falando da maconha que o menino plantava na casa dele, essa era mais inofensiva, porque se fazia lá, cozinhava aquilo lá e fazia o cigarrinho, que era uma coisa mais simples, né? Não que eu acho, é ilícito, não adianta, né? O efeito que se espera da droga. O que é o efeito que o drogado ou drogadito espera de uma droga? Que ela tenha uma duração cada vez
maior, mais prolongada. E quando não tem o efeito que ele busca ou ela busca, o que ela faz? O que o jovem ou o adulto, a gente fala jovem, mas hoje nós temos uma diversidade muito grande de consumidores de drogas, né? Depende do efeito que ele quer, quanto tempo ele quer ficar tendo prazer no uso daquela droga. Circunstâncias em que é consumida. Então, cada droga tem uma particularidade. Jovens fumam maconha em grupo. Mas não são um grupo grande, não é um grupo grande, é 3, 4 pessoas. Os consumidores de heroína, eles são isolados, eles consomem individualmente, vamos dizer. Não precisam de grupo. Cada droga vai ter uma característica da circunstância em que ela é consumida. O que é o êxtase? O que é, molecada, o êxtase? Vocês não sabem? Sabem. Tem papai e mamãe aí presente? Tem. O que é o êxtase? São comprimidos, né? São comprimidos que são denominados pílula do amor. Pílula do amor quer dizer o quê? Você consome, você é um indivíduo tímido, quietinho, de paz com tudo. Aí você vai numa festa rave, o amigo te vende um êxtase, que é um comprimidinho desse tamanho, que por volta de 6 meses atrás me relatavam que custava de 50 a 100 reais. Eu não sei. É 50? O menino vai me ajudar, tá? 50 reais. Você fica com o efeito por várias horas, você dança com todo mundo, você sobe nas mesas, Eu estou contando isso não é porque eu consumi. Eu trabalho em consultório e eu ouço o relato dos que consomem. Então você tem toda a informação advinda dos outros que te contam isso. Vou entrar com um caso aqui. O jovem, extremamente tímido, com muitos problemas, me relata que foi numa festa rave e ele nunca imaginou que ele pudesse fazer o que ele fez. Se chama a pílula do amor porque transam, porque ficam eufóricos, completamente eufóricos. Essas festas duram um dia inteiro, começam à noite e vão pelo dia adentro, né? Aí quando vem a polícia lá, leva todo mundo, é uma confusão, né? Mas o que leva uma pessoa a usar as drogas? Curiosidade. Se vocês pegarem, aqui também tem algumas pessoas de mais idade. Na década de 70, se consumiu muita maconha. Por quê? Muito pela curiosidade. Era o mundo hippie. Não é verdade? Era um mundo de transformações, etc. Muitos fizeram uso por curiosidade, passou aquele momento, acabou, né? O jovem hoje, normalmente ele se inicia por curiosidade e ele vai pelo grupo de amigos. Isso aqui é o pior, né? Então a curiosidade é uma situação em que nós temos que tentar orientar o jovem a que uma simples curiosidade, se aquele espírito tiver tendências instintivas, ele vai fazer da curiosidade um uso constante. Aí que é o problema, né? A pessoa quer fugir da realidade. Um adulto que não lida, por exemplo, com uma perda de emprego ou com uma morte, foge da realidade e vai buscar droga. Porque naquele momento em que ele está fazendo uso de qualquer droga, ele está longe e distanciado do problema. Isso é muito comum, principalmente nos dias de hoje, gente. Influência de amigos. O amigo diz assim, vamos junto. Se você quiser, você não usa. Mas o fato de ir, o adolescente ele fica meio, puxa, todos estão fazendo uso e eu não faço uso, deixa eu ver como que é. E aí a coisa está feita, né? Coragem, as pessoas às vezes têm coragem de tomar determinadas atitudes. Às vezes eu já peguei situações em que o casal vai muito mal, se dá muito mal, briga muito, né? Mas não tem a coragem de assumir uma separação.
um dos parceiros vai para a droga. Aí, resolveu o problema? Não. Complicou mais a sua situação, tanto enquanto encarnado, quanto os compromissos espirituais que a gente conhece, né? Busca por sensações de prazer. Como eu citei, o êxtase é a busca do prazer, irrestritamente falando. Falta de família ou de uma família. Hoje, com o poder socioeconômico muito bom, a família acredita que, não, se tem a ideia de que a instituição família está enderrocada. Não é verdade. Os espíritos nos esclarecem muito bem da importância da família em todos os seus aspectos. Não é verdade? Né? Uma criança precisa de um pai e de uma mãe? Precisa. A gente não está falando que pai e mãe não vai mais trabalhar, não vai mais fazer as coisas. Não, não é isso. Mas a família tem que estar presente. A família tem que olhar esses jovens que estão lá e vendo se eles estão normais. Sabiam? Seu filho volta de uma festa, veja como ele volta. Ele volta alcoolizado, normalmente quando vai se alcoolizar vai dormir na casa de amigo, né? Principalmente na casa de um pai de amigo que não olha nada. Então é importante que o pai observe, a mãe observe onde andam os seus filhos, com quem andam. E mesmo assim, né? Não dá para cercar de tudo, mas dá para mortes. Caso de mortes também, perda de um ente querido na família. A gente percebe muito quando pais perdem um filho. Isso é uma das perdas assim que... Uma mãe perder um filho é algo assim tenebroso. Tenebroso. Você pode perder o seu pai e sua mãe, mas eles já viveram. Mas você perder um filho é algo assim que te dilacera. E muitas mulheres até correm, vão para o alcoolismo, em geral é alcoolismo, para superar aquela falta daquele ente querido, né? Bom, nós temos vários tipos de drogas. Nós temos as drogas estimulantes, são aquelas que aumentam a atividade cerebral. A atenção é reforçada. Entre aspas, o indivíduo fica ligadão, colocado na tomada. Tá? Eu não sei se aqui nessa casa vocês têm atendimento a drogados, mas deve ter uma ala de atendimento fraterno em que vocês devem receber pessoas que fazem uso. Né? Então, mesmo que eles cheguem à casa espírita solicitando atendimento, é muito importante a gente não ter preconceito. Porque o drogadito, principalmente, drogadito é o dependente e aquele que já faz uso de determinada droga por bastante tempo. Tá? Esse nome é usado na nomenclatura médica, tá? Então, quando vocês ouvem drogadito, é aquele que faz uso constante, quase todos os dias, de determinada substância, né? O dependente químico, ele vem à casa espírita em busca de socorro. Ele vem. Muitas vezes, a inabilidade do atendente de se chocar, né? Se chocar. Em geral, eles não contam, mas na conversa que você vai tendo com a pessoa, ela vai se abrindo e ela vai contando. Um viciado em drogas é um doente, gente. Ele não deve ser sectarizado. Cabe a nós, espíritas que somos, amparar esta pessoa, porque se ela conseguiu chegar até ali, já é um grande passo. O resto vai ser feito dentro da casa e por conta dela mesmo, né? Então é importante a gente ter esse feeling, as pessoas que fazem o atendimento fraterno. Uma época atendi um rapaz que chegou à casa espírita, e na conversa, a gente lida com isso, então sabe qual é o discurso, né? Ele tentava enrolar, não, eu só faço uso de vez em quando de maconha, né? Mas tudo bem, tá tudo ótimo, não sei o que lá. Eu falei assim, olha, eu entendo que você está passando por uma fase difícil, a casa pode te ajudar, desde que você venha à casa, assista as palestras, tome o passe, tente reformular a sua forma de pensar e maneira de agir. Ele falou assim,
Então quer dizer que... O que você sabe de mim? Aí ele começou a ficar agressivo, né? Porque a agressividade é uma constante do viciado, né? Aí ele disse, mas o que você sabe de mim? Eu falei, não sei nada, eu sei o que você está me contando, né? Eu só entendo que você está tentando me enrolar. Ele falou, não dá, né? Ele estava também obsediado demais. Não dá mesmo, né? Não dá para esconder de você. Eu falei, não dá. Você não consome só maconha, você consome crack. Como que você sabe que eu consumo crack? Você acabou de contar. Né? Então você vai, aí o que você faz? Você vai dar o amparo a ele, né? Olha, você pode vir a casa, ouvir a palestra, tomar o passe, vai reformulando a sua vida, porque eu tenho um pai assim, uma mãe assado. Aí começa aquele discurso que a gente já está acostumado a ver, né? Então é importante a gente ter esse cuidado com aquele que chega à casa espírita. Voltando para as drogas estimulantes. Acelera o pensamento, acelera, leva a euforia. Então nós temos aqui, né, o nosso tradicional café, só que o café é uma droga lícita, nós podemos tomar café quanto nós quisermos. Cigarro, a nicotina, a mesma coisa, as anfetaminas, a cocaína e o crack, né, que são as drogas que estimulam o sistema nervoso central, tá? Então nós temos o nosso cafezinho lá, e que é bom, né? Nem fale. Mas o uso exagerado também pode levar à dependência. O que a gente diz mais ou menos sobre a cafeína? Ela é um estimulante. Há pessoas que não conseguem sair de casa ou iniciar o trabalho sem tomar café. Ouvia de uma pessoa, tá vendo? Ouvia de uma pessoa, enquanto eu não tomar o meu café, eu não passo um e-mail, porque senão eu faço tudo errado. Eu achei assim, bom, pode até ser, né? Mas o uso exagerado leva à dependência. A doutrina espírita nos explica também, né, o equilíbrio, a importância do equilíbrio. Eu estou falando, mas eu também adoro café, né? Não pensem que eu sou modelo, não, né? Mas tudo que é o equilíbrio, né? Se a gente tem um equilíbrio, hoje tomei muito, deixa eu tomar mais um suco ou qualquer coisa assim, a gente vai contrabalançando, porque se é um estimulante, cada vez você quer mais, né? Certo? Aí, jovens, né? O que nós temos ali? Estão queimando seu dinheiro, né? Aqueles que fazem uso da nicotina, do cigarro, né? O que acontece? É uma droga lícita, dá prazer? Quem é fumante relata, não sei porque cigarro eu nunca experimentei, não sei nem que gosto tem. Dá prazer, certo? Reduz o apetite. Sim. Não, ela disse que não. Por isso que nós colocamos no início da palestra. É importante a gente pensar que para cada pessoa vai ter um efeito. Tá? Mas, em geral, reduz o apetite sim, tá? A pessoa vai lá fumar o seu cigarrinho e deixa de pegar esses bolinhos que tem aqui atrás, né? Que vocês não sabem, mas eu vi, né? Reduz o apetite. Causa anemia, porque a pessoa só fica em função do cigarro, né? Afeta coração, pulmão, próstata, bexiga. A principal lesão são os pulmões. Irreversível. Se você é um fumante, fumou por 10 anos, ficou 20 anos sem fumar, a hora que você for tirar a sua chapa, tá lá, as marcas estão lá. Isso eu comprovei até com uma pessoa da minha família. Eu falei, nossa, mas a pessoa já deixou de fumar há tanto tempo. E daí? Lesionou e, né? Tanto que essa pessoa morre do enfisema pulmonar, né? Então vejam que é irreversível. As anfetaminas, aquilo que eu estava comentando, né? É o ice, bolinha, rebite, que são os nomes popularmente chamados, né? Que nós vamos ver, eu pus alguns remédios que são hipofagin, pervertin, preludim. Esses nomes algumas de vocês já até ouviram falar, né? O que a anfetamina faz? Ela inibe o sono, dá cansaço, fome. Tira, né? Tira o sono, o cansaço e a fome. Provoca taquicardia,
você que estava falando, né? Aceleração, esse tipo de coisa, ansiedade, agressividade, paranoia. Uma vez me relataram, o marido de uma moça me relatou que falou que ela estava tomando um remédio para emagrecer, uma anfetamina, e que ela estava delirando. A paranoia, o que é? Você tem delírio e alucinações. E quando você está no estado normal, você não os tem, certo? Fazendo uso, por isso que eu disse, para cada pessoa vai ter um determinado efeito. E alucinações que a gente está colocando ali. Tudo isso, gente, vocês podem tomar um pervertim, certo? Com receita médica, com controle médico. Chega lá para o doutor e fala, doutor, está me dando isso. Ele troca a medicação. Hoje nós temos uma ampla gama de medicações que dá para fazer uma coisa diferente. Cocaína. A cocaína ela é aspirada, certo? Extraídos da folha da coca, é também chamado por esses nomes, pó, brilho, pedra, merla, né? Dá poder, dá um poder, o sujeito fica, né? Euforia, excitação, inibe o sono, cansaço e fome, todos os estimulantes têm o mesmo efeito, né? Dá taquicardia, febre, as pupilas ficam extremamente dilatadas. Parece que a pessoa colocou 2 prendedores aqui de tão dilatado que fica o olho e a pupila. Ansiedade, paranoia, pânico. E o crack? É um substrato da cocaína, muito mais poderoso, né? E que nós temos hoje em dia a baixo custo. A cocaína é cara, o crack é barato, tá? Não saberia dizer hoje, eu não pesquisei em valores, né? Mas uma pedra de crack... Eu vi outro dia que custa uma reportagem, R$10. Você veja, um comprimido de êxtase a 50, uma pedrinha de cocaína. Não, é informação, certo? Agradeço a informação. A cocaína tem um efeito de 30 minutos depois de consumida. Uma pedra de crack, 10 minutos. Por isso que nós temos uma cracolândia aí no centro da cidade. Não é? Porque se você só tem efeito 10 minutos, o consumidor inveterado, ele quer mais, ele precisa mais. Tá? As drogas depressoras são aquelas que vão dar o baixo astral, o down, né, que a gente fala. Então nós temos uma delas, o álcool, os narcóticos, né? E os inalantes, mas vamos lá. Diminui a atividade cerebral, a atenção, a concentração e a capacidade intelectual. Isso é que é terrível, né? Lesa neurônio, gente. Maconha lesa neurônio? Lesa neurônio. Aí vem, não posso falar, né? Deixa eu melhorar. Aí vem esses políticos e falam assim, não, a maconha não faz nada, ela é uma beleza, não vou falar o nome, ela está falando aqui, né? Sabe, como que pode uma pessoa falar uma coisa dessas? Há um tempo atrás, né? Lesa eu vou dizer porque no estudo de caso que eu vou apresentar para vocês. Os ansiolíticos, os tranquilizantes, o álcool, inalantes é a cola, né? Que as coitadinhas das crianças do centro da cidade pegam a cola de sapateiro, colocam num cartucho e ficam inalando embaixo da escada. É terrível, né? Nossa. E os narcóticos, a morfina e a heroína. E aí vão dizer, mas a gente usa morfina para um monte de coisa. Usa. Para pacientes terminais de câncer, nós precisamos da morfina. A dor é tanta e tamanha, vocês já até devem ter familiares que passaram por isso. A morfina tira a dor? Tira. Você dá um estado. Agora a pessoa já está lá definhando, ainda vai desencarnar morrendo de dor? Dê morfina, não é? Porque não tem saída. Então vamos lá. Os ansiolíticos são os tranquilizantes. Olha os nomes. Valium, Lexotan, Diazepam, Lorax e dá uma dorme. Né? Dorme. Né? Alivia a tensão, a ansiedade. Aí todo mundo diz assim, mas eu consumo Rivotril. Eu não pus Rivotril aí, mas ele é também. Eu consumo 2 gotinhas de Rivotril todo dia. Todo dia.
Eu tinha uma paciente que falava assim, mas é pouquinho, o médico está acompanhando, são 3 gotinhas todo dia, só que ela só dormia com Rivotril. Aí tem uma questão que a gente tem que repensar um pouco isso, né? Por que é que não consegue dormir? O Rivotril faz dormir, faz, mas por que não dorme? Essa é outra coisa a ser trabalhada, né? Dá um relaxamento muscular, uma sonolência, fala pastosa. Vocês já devem ter presenciado isso, né? Quem toma Valium, fala, né? Vive no outro mundo. O álcool. Bonito, né? É uma substância lícita, todos podem usar. As pequenas doses levam a desinibição, euforia e perda da capacidade crítica, né? A quantidade também é relativa a cada pessoa. Tem gente que com uma latinha de cerveja se embriaga. E tem outros que precisam de 10, 20 latinhas. Às vezes nem se embriagam com a própria cerveja, né? Precisam dos destilados, tá? Doses maiores causam sonolência, sedação, náusea, vômito, tremor, suor abundante, agressividade, diminuição da atenção e dos reflexos. Quando a gente coloca diminuição da atenção e dos reflexos, por isso que se pede, se você for dirigir, não beba. O que a gente tem visto ultimamente? Acidentes, mortes, consome o álcool, o reflexo não funciona, né? E aí entra com o carro no poste, atropela pessoas na calçada, né? Outros que não tem nada a ver com essa situação. É uma substância lícita, mas que a gente tem que ter cuidado com o consumo, né? Os inalantes, então nós temos os solventes, né? Água rasa é um inalante? Thinner é um inalante? Isso nós temos dentro de casa, não tem? Até o solvente, como é que chama? Que tira a gordura lá, esqueci o nome. Removedor. Já houve relatos de pessoas que aspiram o removedor. Depende da necessidade. Não tem isso? Vai com isso mesmo. Aí há essa problemática. O que é mais usado é a cola de sapateiro, né? Que, vocês sabem, aquela cola que gruda, você deixa secar e depois... Não usa mais hoje, né? Não usa mais, porque tiraram a substância que era tóxica da cola, foi proibida. Foi proibida? Eu não desconheço. Então só... Que bom. Então, eu usei já há bastante tempo. Eu era sapateiro. Porque ele era sapateiro. Puxa, eu falei... Tô brincando. A gente... É que é tanta... Eles É tiraram tanta... a química que fazia mal. E você não vê mais essas... Cracolândia, eles usam a cola, porque a cola já não tem mais o efeito. E nem no noticiário, né? Não fala mais cola de sapateiro. Eles tiraram. Que bom. Informação, porque depois que tiver na palestra, é uma informação a mais que você tem. Esmalte, benzina, esmalte de mulher, gente. Lança-perfume, acetona, éter, água rasa, tintas, tá? E outros, né? Causa euforia, sonolência, diminuição da fome e alucinações. Então a gente vê aqueles meninos que fazem uso disso, a gente vê muitos, né? Um dia, se vocês quiserem, peguem imagens no Google de drogas que vocês vão ficar bestializados, né, vamos dizer. O uso prolongado, o que acontece? Esses jovens, eles não conseguem adquirir, estão viciados, não é feito quase nada por eles, né? E tem muita tentativa de suicídio. Porque o jovem, ele não tem família, e se tem, essa família é toda despedaçada, ele fica no meio das ruas, há o desespero. E há também uma grande questão importante, né? Que nós temos um passado enquanto espíritos que somos, certo? Nós temos um passado. E algumas vezes, na maioria das vezes, nós trazemos e arrastamos esse passado no presente e temos toda essa dificuldade, né? Então é complicado. A questão da droga, bonitinha essa? Que florzinha é essa? A papoula, né? Que é linda, né? É linda. Mas
ela é utilizada para os narcóticos, né? A papoula é a substância é o ópio, né, que é retirado, daí nós tiramos a morfina e a heroína, né? Hoje nós temos tudo semi-sintetizado, né? Não se pega mais só a papoula, pega o ópio, mas conjugados você tem o elemento sintético, né? São narcóticos injetáveis, né? São semissintéticos. E aí nós também tomamos de vez em quando passarinho, quando nós estamos em crise, né? Nós temos o xarope. Remédio de bronquite. Belacodid e o Tilex. Tilex é para tirar dor realmente, ele é a base de morfina. Claro, gente, é um remédio que recomendado para tirar dor em doses de morfina muito pequenas. A quantidade é que é o mais importante, tá? Nós temos os sintéticos, que aí seriam, não extraem nada do ópio da papoula, né, da papoula, e você tem o meperidina e o demerol. Eu coloquei esses nomes, vocês não precisam saber nada disso, mas só para a gente ter ideia que às vezes nós fazemos uso e nem sabemos, não é? Que é o uso prolongado. Tanto que o médico, quando ele receita um xarope, ele fala, toma o vidro ou toma 3 dias, 4 dias, chega, não precisa mais, né? O médico sabe de tudo isso. Tem médicos aqui? Tem algum médico? Não. Claro que essa parte é da medicina, mas eu tenho que trazer também para mostrar para vocês o que é. Às vezes nós fazemos uso de um simples xarope e temos uma sonolência incrível. Não é verdade? É porque é o efeito do que está colocado lá dentro. Da sonolência, alívio da dor, tosse, a queda de pressão e as pupilas se dilatam. Vamos lá. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos alucinógenos, né? É meio terrível isso, né? Mas vamos lá. A mescalina é um alucinógeno. O que é um alucinógeno? Que te deixa alucinar. Você fica em outro planeta, em outra atmosfera, né? A mescalina foi primeiramente consumida pelos índios mescaleiros. Vocês já ouviram falar nos Estados Unidos dos índios mescaleiros, esse nome? Eles é que faziam uso. É um tipo de cacto que aqui está só a ponta do cacto, né? É um cacto grande e nesta ponta, isso que é feito a infusão dele e extraída a mescalina. Ou mascada. Você pode também pegar o cacto e mascar. Eles cortam, fazem como chama? Não, esquentam, põe no... Pode ser feito como chá, mas principalmente para mascar. Desidratam, isso que eu queria falar. Como chá de maçã que a gente toma desidratado. Eles fazem isso do cacto e eles mascam para ter os efeitos de alucinação, etc. A ayahuasca. A ayahuasca é o tradicional santo daime. Já ouviram falar nisso? Quem que tomou santo daime ultimamente e morreu? O filho do Chico Anísio. A mãe vai à televisão e relata que o filho estava frequentando um local em que eles faziam uso do santo daime, né? E ele é feito com uma infusão, é um arbusto, tá vendo? Dessa casca, eu acho que eu não coloquei aqui, essa casca com outras substâncias que pegam na Amazônia e deixa a pessoa em super nível elevado de consciência. Ouvindo um relato de uma pessoa que consumiu, né, diz que realmente você fica viajando. Então você quer saber as suas altas esferas, o seu superconsciente, etc. Você fica realmente nessa condição. A gente não sabe se o jovem estava sob efeito disso, tanto que ele vai nadar num lugar que não podia nadar, não era qualquer coisa assim, e lá ele morre afogado. Imagine você achar que você anda em cima das águas, e você morre, né? Não estou falando que foi o caso dele, mas é o efeito que isso provoca, tá? Você se torna super poderoso e anda sobre as águas. E fala, puxa. O êxtase eu já falei para vocês, né? Cogumelos. A gente vai falar, mas não como mais cogumelo? Come cogumelo, né?
Mas tem cogumelos especiais que vão causar, tem é um nome bem complicado, psilocibina, isso mesmo, que produz, né, essa substância, dá esse efeito alucinógeno. E estão sempre buscando alguma coisa diferenciada, né? Essa aqui vocês conhecem bem, essa era do meu tempo, né? O LSD é o ácido lisérgico, né, que é de dietilamida. 0,05 miligramas disso daí produz 12 horas de alucinações. Só para vocês terem ideia, né? É um comprimido que você coloca na boca e vai para as outras esferas, né? Não sei porque eu nunca fui, mas dizem que sim, né? Isso foi muito usado na época dos Beatles, né? Vocês sabem, né? Lucy in the Sky with Diamonds. Como que eles escreveram? Como que eles fizeram essa música? O John Lennon era o maior consumidor de LSD, né? Desculpem, eu gosto, adoro, mas eles faziam uso, os Beatles faziam uso do ácido lisérgico, né? E aí, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver todos os astros lindos e maravilhosos que vocês cultuam lá atrás, né? E o definhar de cada um deles pelo uso das drogas, né? Oi. O LSD tem assim, uma duração, o efeito dele tem uma duração de umas 12 horas, e a cocaína de 30 minutos, você falou, né? Por que a cocaína é mais consumida, então, que o LSD? Será? Por que será? Então, porque eles querem a cocaína... Eu estou respondendo sem fazer uso, eu respondo pela fala dos outros, né? Eles querem o efeito daquele tipo de prazer. Por exemplo, a cocaína é um estimulante. O ácido lisérgico é você entrar em outra esfera, é você ver... Até a foto que eu coloquei ali, né? O que acontece? A foto é bem... Você fica em outro mundo, me deixe... Agora, a cocaína não. O indivíduo consome, estimula, ele tem que trabalhar dias e noites, noites e dias. E hoje nós temos na USP tanta gente que consome, né? Faz uso de maconha e cocaína, né? Porque eles precisam ter uma determinada produção. É interessante, porque a gente imagina a droga que o cara fica jogado, prostrado. Se ela for uma droga estimulante, ele passa 4, 5 dias sem dormir e está numa boa. Tá? Só que o efeito é diferente. O LSD é alucinação, né? As pessoas querem saber o que tem no nosso hiperconsciente, no nosso subconsciente, como eu me portaria se eu conseguisse chegar até lá. Né? Aquela droga da inteligência que aumenta a inteligência, sabe, que estão lançando aí? Tem até um filme, né, sobre isso. Vamos pensar o seguinte, sempre vão ser procurados novos meios, porque nós temos o traficante que cada vez mais ele vai procurando, é o seu meio de vida. Ele vai aliciando quem? Jovens, até crianças, né? E vão se criando novas situações, novos momentos, né? Nós estamos falando do LSD, que foi a droga dos anos dos Beatles, né? Mas que aí tem gente que ainda faz uso, né? Eu desconheço os efeitos, mas sempre tem alguém que está pesquisando e procurando mais coisas, né? A maconha, eu já falei um pouquinho para vocês, né? Ela altera os órgãos dos sentidos, visão, audição, tato, a cognição e o humor. Tem gente que fuma maconha e fica prostrado, tem gente que fuma maconha e fica muito bem, né? Segundo eles. Para vocês terem ideia, é o tetrocannabinol, né, que é o THC, 14% o haxixe tem. Então, o que eu estava contando para vocês? Eles misturam as duas coisas para ter um efeito mais prolongado. A maconha de hoje não é a maconha dos anos 70, tá? Entendam isso. Então, se os seus filhos fazem uso, eles estão fazendo uso de substâncias misturadas. Misturado uma coisa com outra coisa, com talco, misturam muito com talco também, cozinha tudo aquilo
e dá o pega para a pessoa comprar, né? Compra fácil? Compra. Se vocês quiserem, eu não sei aqui onde tem uma favela, em qualquer favela você compra. Não, eu estou falando, vocês aí tem... Todos os lugares tem alguém vendendo, né? Mas vamos lá. Gente, a dependência. O que é a dependência? É o desejo de consumir drogas psicoativas, tá? Existe a dependência física e a dependência psicológica. A dependência física, você pode chegar lá e falar para o seu médico, olha, eu quero sair da droga, eu consumo tal e tal droga, com tal e tal frequência, e meu físico está danado. Ele vai dar uma medicação, você vai entrar numa crise, porque você vai precisar deixa eu até por último, né? Para se livrar desta abstinência, de não ter a droga, né? A dependência física é fácil. E a dependência psicológica? Se você não lida com a causa do problema, você vai fazer uso. Porque tantas pessoas se internam ou vão pela família, internadas pela família, e não tem resultado? Que o problema não é o físico, o problema é o psicológico e o espiritual, porque nós não podemos destacar as coisas, né? É tudo conjugado. Depende do tipo de substância utilizado. O que é mais comum, vocês já ouviram falar, a pessoa entrar com tremores muito mal, subir pelas paredes, quando ela não pode mais usar o álcool, que é o mais simples de todos, não é? É a mais simples de todas, mas é uma crise de abstinência muito forte. Por isso que muitos não conseguem, porque a substância ela é muito mais forte. O teu organismo precisa, mesmo com a medicação, vai dando a medicação, mas tem a questão psíquica que ela é a mais importante. A codependência. O que é o codependente de um drogado, um drogadito, né? É uma doença emocional. São aquelas pessoas com baixa autoestima que vivem em função do outro. Meu marido faz uso dessa droga, mas eu amo ele tanto, e eu fico com ele, e fica retroalimentando aquela situação. São pessoas que vivem com baixa estima e a gente não está falando que você não vai amparar. Você vai amparar, mas você vai ter que tomar algumas posições, ou seja, separar o que é do dependente e o que é seu. Aí entra o aspecto psicológico da coisa. Separar a crise do dependente da crise do codependente. Porque tem muitas pessoas que se retroalimentam do dependente. Ouvia certa vez de uma pessoa, o senhor era dependente de álcool. Era muito bonito. Ele ia, saía, todo arrumadinho, perfumadinho, ia para o bar beber, voltava, batia na mulher, nos filhos e ia dormir. A mulher, no dia seguinte, tinha arrumado tudo, feito tudo, dado a comidinha pronta para ele, ele tomava banho, saía de novo e ia para o bar beber. Esta é uma situação de codependência, ou seja, a mulher retroalimentando aquele vício. Certo? Aí, por medo, a gente tem muitas situações de medo que a pessoa tem, sente que o outro vem, vai bater, vai maltratar, né? Mas se eu também me separar dele, como que eu fico? Como meus filhos vão ficar? Não, como você está ficando? Porque você está retroalimentando o vício, né? Então, você tem que separar o que é do codependente e o que é do dependente. Recuperação ela é baseada em dados da realidade, do codependente. Mas qual é a sua realidade? Eu todo dia lavo, limpo tudo, a roupinha dele, ele sai bonitinho. Né? Desenvolvimento de forças pessoais. Nós somos espíritos, somos individualidades, vamos pensar no espiritismo. Espíritos, individualidades, cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Você pode saber quando seu marido vai desencarnar ou quando você vai desencarnar? Não, um pode ir primeiro, o outro pode ir depois, certo? Por isso que a beleza da doutrina é mostrar para a gente que nós somos individualidades. Né? Aquela mãe, teve uma novela aí que trancava a porta para o filho não entrar, vocês lembram?
Ela podia estar morrendo atrás da porta. Mas, gente, quanta gente saiu revoltado por causa daquela novela. E, na realidade, ela estava fazendo certinho. Ela tinha que negar. A partir do momento que ela negou este filho, ela não deu mais o que ele queria, porque ela também já tinha feito todas as tentativas, né? E era aquele momento dela chorar atrás da porta. Né? Vocês lembram, esse episódio é muito, muito bonito numa novela que teve aí de drogas, né? Mas o que aconteceu? Você acha que depois, eu não sei se era rapaz ou se era moça, se afastou em definitivo? Não. Foi bom para aquela pessoa. Levar um choque é bom. É bom porque depois a pessoa acaba retornando. Por isso que eu disse, a noção de família está instalada em cada um de nós. Não tem como a gente sair disso. Tá? Agora você tem que seguir as orientações. Um psicólogo ia dar essa orientação. Não abra a porta agora. Você já abriu muitas vezes essa porta, agora deixa essa porta fechada. Na outra semana o filho estava vindo, querendo se tratar e querendo se recuperar. Não é assim como um passe de mágica bonito que nem eu estou colocando, tá? O equilíbrio. O homem é o autor da maior parte de suas aflições. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Nos diz isso o Kardec no Evangelho, né? Nós somos autores das nossas aflições, quaisquer que sejam, fazendo uso de droga ou fazendo uso de outras coisas, enfim, de um desequilíbrio, excesso de trabalho, de ficar no celular o tempo todo, viu, meninos, né? Todos nas redes sociais, todo mundo vai falar assim, mas isso é modernidade. Bom, cada um sabe de si. Horas e horas nisso aí, leva o quê? Ao vício. Hoje nós já temos grupos. Já temos grupos que estão tratando essa patologia. Está acabando sendo uma patologia. E quando o pai e a mãe dizem assim, não, é tantas horas, acabou-se pronto, eles não gostam, não tem importância. Pois eles vão agradecer. Filho sempre volta. Escutem o que eu digo. Eles têm um momento que eles amam os pais, o papai e a mamãe são a melhor coisa do mundo, depois eles querem se afastar, têm vergonha, aquela propaganda no menino no carro que fala para o pai, me deixa aqui, né? Não me deixa na porta da escola, me deixa aqui. É normal, é natural, eles passam, vão para adolescentes, se afastam realmente, mas o pai deixa. Solta a rédea e prende a rédea, solta a rédea e prende a rédea. Depois eles vão ficando adultos e eles vão procurar quem? Os pais, não é? Porque é lá que eles encontram. Eu digo isso por atender jovens que nem esses meninos aí, né? Então você ouve, meu pai não dá atenção para mim, minha mãe não dá atenção para mim. Muitos não dão mesmo, viu? Eu acho que hoje a sociedade está meio desvirtuada nas ideias, né? Coisa que antigamente também os pais eram muito severos, né? Hoje pode tudo. Não pode tudo. Quem pode tudo faz, né? Extrapola. Então o espírito ele tem que ser meio, né? Se ele não tem discernimento, ele precisa adquirir, né? Vamos ver as implicações espirituais para ir terminando, né? As tendências instintivas do espírito, a estrutura psicológica do ser, a influência familiar e social e, por último, a obsessão. Então, vamos lá. Tendências instintivas do espírito. Existem aquelas crianças que são boazinhas, não tem? Pequenininhos que são uma graça. Mas também tem criança que é bem ruinzinha, né? Dá o seu brinquedinho. Não dou. É meu. E começa. Tem crianças ruins, né? Eu me recordo que na escolinha que minha neta estava, tinha um bebê, acho que ele devia ter uns 2 anos, nem isso. Ele mordia, mas mordia todo mundo saía mordido. Então são tendências instintivas que a criança tem e ela traz da onde? De pretérito, de passado, né? Porque os pais, eles geram o quê?
Eles dão o corpo ao nascituro. Mas os pais não dão as qualidades. As qualidades o espírito vai ter que adquirir por si só. Agora o espírito vem com tendências. Então, quando ele não sabe dividir, o que os pais têm que fazer? Conversar. Não é aquela história que a mãe fala, dá para o amiguinho. Aquela coisa chata que não entra por aqui, sai por ali, a criança não dá nada. Vamos explicar por que tem que dar para o amiguinho, né? As mães são, eu reputo às vezes, que são as péssimas educadoras, porque uma hora elas falam dá, depois não dá não. Sabe, fica aquela coisa confusa. A criança, ela precisa de ordens assertivas, ou seja, é ideal que você divida, ideal não vai saber que essa palavra, mas é bom que você divide com o seu amiguinho, mas por que eu tenho que dar para ele? Porque ele também vai te emprestar o seu, porque vocês vão poder brincar juntos, você vai contando para a criança e ela vai internalizando aquilo desde muito bebezica, né? Então, quem são esses espíritos? São rebeldes, são imaturos, contrariam as regras sociais, né? A gente ouvia muito e ouve também, né? Adolescentes saíram no bando, depredaram os orelhões, estragaram, quebraram, porque isso é típico, né? Contrariar a regra é o mais comum. E André Luiz explica, o corpo provém do corpo dos pais que lhe dão a vida. E a corrente médica diz assim, mas tem a genética, né? A genética é uma coisa, o corpo provém do corpo, mas o espírito é algo muito maior. E claro que a medicina agora já está um pouco melhor, né? Mas não considera isso, considera aquilo que está vendo ali, né? O que essas crianças precisam, né? Serem punidas? Não, precisam de amor, paciência, orientação e, eu não coloquei ali, limites. Se você der uma punição para o seu filho, cumpra. Mães não cumprem a punição, né? Então você vai ficar 5 minutos lá para você poder pensar. Aí a mãe pega e fala assim, vai lá no seu quarto para você pensar. Oba, lá ela tem o iPad, ela tem os amigos, ela tem tudo que ela precisa no quarto. Isso não é punição, isso é um prazer, né? Então a gente tem que dar orientação e cobrar essa orientação. Eu pus essa foto ali, o que quer dizer aquela foto? O que vocês acham? Zumbi? Tem um filme aí que está até passando na televisão às vezes. Na realidade, são neuróticos e psicóticos. Para vocês entenderem, né? O que é a neurose e o que é a psicose, eu vou explicar um pouquinho para vocês. São pessoas que nascem com ou que têm uma desestruturação psíquica. Todo mundo fala assim, neuróticos todos nós somos. A gente está chamando de neurose, não é esse fato de, eu perdi a paciência no trânsito, então eu sou neurótico. Isso é do senso comum, né? Mas não é sempre que você perde a sua paciência. Então, uma desestruturação, uma desarmonia psíquica. E nós temos essas características aparecendo muito na fase da adolescência, tá? Que desabrocham. Por quê? Porque o espírito está pronto para exercer a função dele enquanto espírito, está liberto. Então, a partir dos 14 anos, você vai encontrando muito jovem com essas características. Então, são lesões que refletem faltas cometidas pelo espírito contra as leis divinas em existências passadas. Por isso que chama a atenção, por exemplo, as psicoses aparecerem nessa faixa de idade, né? E os traumas, eles também ficam registrados. O que é um trauma? Trauma é algo que, vamos imaginar que numa das encarnações nós cometemos um suicídio e nós nos jogamos de um prédio, por exemplo. Vocês acham que aquele espírito vai ficar traumatizado ou não? Vai. E ele vai guardar essas sensações. Então, quando ele se deparar com altura, quando ele se deparar em situações de aflição, se nós pegarmos hoje e fizermos uma comparação, hoje nós temos a síndrome do pânico, tão famosa, né? O que é o pânico? É o medo. E se a gente analisar, é que a gente não sabe o que aqueles espíritos fizeram.
Mas pode-se ter uma ideia na fala deles. Ah, eu não consigo ficar em determinado lugar, eu tenho medo, eu acho que eu vou ser engolfado por tudo aquilo. Então são espíritos que passaram por grandes traumas e que na encarnação atual isto fica muito presente. Tá? Então nós temos as neuroses e as psicoses, e o que nos alertam nessa condição? A pessoa fica numa desestruturação psíquica tão grande que ela faz uso da droga. Elas são grandes candidatos ao uso de droga, porque não dão conta sozinhas, né? Em geral sozinhas. Quando a pessoa diz assim, eu tenho medo de ficar em algum lugar, famílias, por favor, prestem atenção. Não, ou mesmo os depressivos, né? Quando a pessoa diz assim, eu não consigo, eu me sinto mal, vamos, isso é, todo mundo fala, isso aí é frescura, né? Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Esse pai e esse filho, tá bom, hein? Estão bem? Estão se dando bem? Vocês acham que sim ou acham que não? Sim, né? Olha, o filho lá está até olhando alguém brincar, o pai está tranquilo. Isso seria o ideal, né? Vocês sentam com o papai de vocês assim? Não. Olha, uns sentam, outros não sentam, né? Mas, na adolescência, isso é bonitinho, né? É o ideal. Nós temos músicas excitantes, nós temos um materialismo exacerbado, o jovem tem muitos desencantos de toda a ordem, o jovem gosta de uma menina, a menina não gosta dele, ou vice-versa, ou ela tem o rosto cheio de espinhas, ele não gosta de gente que tem espinha, até aquelas desvalias totais, né? Quem tem filho adolescente sabe que isso é verdade. E nós temos a negatividade que o meio social oferece, não é? Tudo é negativo. Não se fala em coisas positivas, né? A gente tem o positivismo dentro da casa espírita um pouco, mas é tudo negativo. O sexo desvairado, pode ficar com todo mundo, pode fazer do jeito que quiser, sem orientação, e a gente tem os problemas que tem. E a droga indiscriminada. Eu perguntei para vocês, eu falei, tem alguma favela aqui? Não, vocês falaram, compra aí na praça, aí do lado. Então, tá tudo fácil. Tá tudo muito fácil, né? E a influência familiar e social é muito forte em cima. Eu citei aqui principalmente o adolescente. Porque é a fase em que há o novo, a curiosidade, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. O que é isso ali que eu pus, hein? Que é ali, o fantasminha? Obsessor, né? Então, toda vez que nós estamos fazendo uso, nós temos alguém que quer aquele cheirinho ou que quer aquele gostinho. Não é verdade? E é aí que nós abrimos as portas para a obsessão, não é verdade? Então, observar a alteração de comportamento, os danos do perispírito. Quando esse encarnado desencarnar, quem que vai ficar com ele? Ele vai para um lugar lindo e maravilhoso? Não, ele vai encontrar com o bando. E aí ele vai ser o obsessor do outro que fica aqui. Não é verdade? E o que eu coloquei, ver o dependente com o enfermo que precisa de auxílio. Então, a droga, em qualquer aspecto que você olhe, a não ser que seja utilizada para fins medicinais realmente, para conter dor, se afastem dela, que é a melhor coisa que pode existir. E aqui, para a gente só encerrar, eu vou contar um casinho, porque é tão triste falar de droga, né? É coisa meio, né? Mas tem sucesso, tem sucesso. Eu vou contar rapidinho uma história não, é real, né? Uma paciente, ela me procura dentro de uma casa espírita, que eu fazia os atendimentos no campo da psicologia, e era muito interessante, que ela tinha se formado em turismo, e o pessoal de turismo, me desculpem, pelo menos o grupo dela era todo zen. Zen é aqueles que faziam uso da maconha, e saíam nas caminhadas e nas trilhas, aí paravam, aí faziam uso da maconha, ficava todo mundo bem, todo mundo ligadão, né?
E quando ela procurou a casa espírita, ela já estava meio cansada dessa situação, porque ela queria ser produtiva, ela queria ter, não só dentro da profissão dela, mas ela queria fazer algo útil. E pasmem vocês, né? Ela estudou numa escola espírita. Tá? Claro, ela foi fazer a faculdade e não era espírita, mas a escola dela era espírita. Passa, né? Então ela relata aqui, né, que ela queria muito deixar de fumar maconha. Né? Ela tinha uma frequência de 3, 4 vezes por semana que ela fazia uso. Mas ela estava meio cansada. Sabem por que essa moça veio procurar a ajuda? Porque ela percebeu que ela não tinha concatenação dos pensamentos. Os pensamentos não vinham. Faltava. Ela começava a pensar uma coisa e não dava sequência naquele pensamento. Faltava algo, ela esquecia as palavras, ela não tinha um pensamento lógico contínuo. E ela atribuía isso ao uso que ela estava fazendo da maconha. Eu achei fantástico, alguém vai procurar ajuda porque quer ajuda, né? Realmente, é muito interessante. A gente sabe que quando você vai fazendo uso, você vai perdendo essas ligações neuronais. E depois, se deixando de fazer uso por bastante tempo, alguns caminhos se reconstituem. Não todos, mas alguns se reconstituem. E ela relatava, né, que ela queria trabalhar numa multinacional. Com a profissão dela, impossível, né? Mas ela também queria estudar, e estudar mais. E o medo dela de começar a estudar mais é que ela não conseguiria aprender. É muito gozado, né? Porque a pessoa tem um anseio, mas faz o uso da droga e nem sabe muito bem. Primeiro foi por curiosidade, e depois pelo convívio com as amigas, que também faziam uso, e assim iam vivendo. E ela vai relatando isso e eu perguntei a ela, mas como é que é sua família? Conta para mim um pouquinho como é a sua família. Bom, a minha mãe sempre cuidou de mim e da minha irmã. O meu pai, quando nós nascemos, ele foi embora para a Europa e foi estudar longe da gente. Nunca deu um tostão para a gente se sustentar. A minha mãe é que fazia, eles chamam bonitinho, né? Vendas diretas. Venda direta é a tradicional senhora que pega aquelas roupas, vai oferecer para as pessoas para poder dar alimento para as filhas, né? E assim elas vão vivendo. Essa moça relatava uma agressividade com esse pai assim ao extremo, porque não teve pai. Teve pai só para a produção, né? Mais nada. E ele também nunca se interessou pelas filhas. E foi sendo trabalhado isso em terapia. E ela continuou frequentando a casa espírita. Eu estabeleci como condição: nós vamos fazer o atendimento, mas você vai ouvir a palestra e tomar o passe na casa espírita. Você concorda? Ela falou, eu concordo. Até porque ela vinha de berço espírita. Ela vinha de escola espírita, não de berço espírita. A mãe não era espírita, mas não impedia também. Ela já era adulta, era maior de idade. E o que aconteceu? Ela foi ouvindo a palestra, tomando os passes, e a gente foi trabalhando as questões do ódio desse pai, as agressividades que ela tinha, que ela externalizava no próprio grupo, né, onde ela convivia. Gente, quando eu disse que a dependência física é rápida, mas a da psicológica, para essa moça parar de fumar a maconha, ela levou 4 longos anos. Porque a coisa não se dá assim. A causa dela fumar maconha, né? Vocês vão falar assim, a causa era o pai. Não, a causa é ela que procurava, ela não precisava ter procurado. Mas ela sentia tanta tristeza, porque os outros tinham pai e ela não tinha, que ela sempre tinha a recorrência. Ela passava um mês sem, quando eu ia ver ela estava de novo, daí foi indo. Isso durou 4 anos. Hoje ela está uns 4 anos mais ou menos, né? Um tempo que ela vem ao meu consultório, porque eu também tenho pacientes que vêm porque já não querem parar. Tem pacientes que lidam uma fase, outra fase, né? E foi muito interessante o sucesso
da conjugação espiritual, psicológica e dela. Ela passa a aceitar esse pai com as dificuldades que ele tinha. Esse pai extremamente rico, hoje, né? E ela passa a aceitar esse pai com os seus... esse pai é alcoólatra também, né? Com os seus defeitos, com as suas qualidades, do jeito que ele é e que ele pôde ser. Que foi o grande ganho da terapia dela. Porque você ficar desembocando seus problemas no seu pai e na sua mãe, cresça, né? Cresça você e resolva os seus problemas. E faça com o seu pai, com a sua mãe, o que você consegue. O que você não consegue vai depender do outro, não de você, né? E ela foi indo, indo, indo. Hoje eles são extremamente amigos, porque o trabalho vai te permitindo você trabalhar no seu psiquismo, que somos espíritos, cada um do seu jeito. Ela foi se reaproximando desse pai. Hoje o pai, com as duas filhas, extremamente grudado. Aí elas também aproveitam, né? Paga o que vocês acham, tudo que é possível e imaginável, mas na realidade é uma cobrança. Esse indivíduo ele tem que ressarcir de alguma forma aquilo que ele não fez. Então ele dá um bom apoio para as duas filhas e para a mulher, são separados. Mas o mais bacana de tudo isso não é a questão material. O mais bacana é que a família toda se reconstruiu. E quando a irmã estava separada de um lado, ela de outro com a maconha, né? E a mãe perdida no meio disso tudo, né? Então, é possível alguém sair da droga? É. E aquele tradicional chavão, né? Desde que queira, né? Então, tem sucesso? Tem. Demorado. Vocês não pensem que se vocês têm alguém na família que com passe de mágica isso vai acontecer. Não é assim, né? Conclusão. Depende de nós o tipo que queremos levar, tipo de vida que queremos levar aqui na Terra, não é verdade? Tudo que fizermos em pensamentos ou atos terá uma repercussão, assim? E que isso influenciará em nós mesmos, nos demais seres e no meio ambiente que a gente estiver inserido. Então vamos ter bastante cuidado, né? Às vezes a gente não tem alguém próximo, mas tem um vizinho, tem um familiar que passa por esses problemas, né? Vamos ter essa concepção de entender e compreender, mas também ser enérgico quando tem que ser. No relato desta paciente que eu estava contando para vocês, de vez em quando ela vinha, ela queria me agredir de tudo quanto era jeito. Claro, o paciente não te agride com um soco, mas te agride com palavras, né? Eu falava assim, mas você está me agredindo por quê? Que foi que eu te fiz, né? Ela falou assim, não é você que eu quero agredir, é meu pai, né? Ela queria bater o pai e você é o motivo, o mais próximo que vai receber essa agressão. E é normal e natural. E eu dizia assim para ela, não, eu não sou seu pai, você vai agredir ao seu pai, não a mim. Né? Aqui você será muito bem recebida. E aí ela caía na real. Isso é dado de realidade, isso é terapêutico. Num atendimento fraterno a gente pode ser terapêutico? Pode. Por que não? Né? Não entram assistidos lá, obsidiados, e a gente, o que eu faço com isso, o que eu faço com isso? Não. Põe a realidade para o encarnado e diz a ele não deve permitir, acabou-se pronto. Eu lido muito também com desobsessão no centro, né? Então a gente tem que ser objetivo. E não o espírito fala assim, né? E faz chacota de tudo que a gente está fazendo. Então, eu quis fazer um passeio, não sei se atendi o objetivo, mas foi o que eu pude pegar para trazer para vocês. Perguntas? Que vocês já foram perguntando? Meninada, querem perguntar alguma coisa? Não, menino. Não, você não tirou foto, né? Tira uma foto que eu preciso pôr no site. Até que ponto a maconha causa dependência? Sim, meu filho, depende da tendência. Às vezes, por curiosidade, o cara pega uma vez, ele experimenta a sensação, no dia seguinte ele quer de novo. Ou às vezes até acabou o efeito de uma, pega outro. E às vezes, por curiosidade, a pessoa fuma,
Eu já vi relatos de várias pessoas, né? Ah, fumei uma vez só, aquilo tem um gosto ruim, fiquei caído, feito um traste lá no meio do canto, né? Ah, uma coisa que eu não falei, na hora te dá uma grande excitação, depois vem a depressão, tá? Então, é sempre assim. Claro. Eu não entendo nada de nada de droga. Eu sou bem leiga. Mas a gente tem alguns atendimentos aqui de dependentes. E é assim, com muito carinho. Eu me sinto até mãe, sabe? Um pouco mãe. E eu pergunto, como é que você está? Você teve recaída? E a resposta, às vezes, não tive, estou bem. E às vezes eu tive. Então, existe uma parte que agora eu quero perguntar. Se eu estou errada, você promete para mim que se você cair, você volta, nunca mais usar? Isso Não, eu posso fazer esse Você tipo pode de... colocar, mas, por exemplo, deixa eu explicar o movimento psíquico de um drogado, né? Uma época eu estava no, como chama, hospital lá. Tinha uma ala de drogados. E era muito interessante, porque o Charcot, Hospital Charcot, eu nem sei se ele ainda é aberto, já fecharam com essa história de fechar os hospitais psiquiátricos. Então tinha uma ala só de drogados. O drogado chega para você e diz assim, mas como você é linda, seu cabelo é maravilhoso. Então, se você sabe que essa pessoa é um dependente químico e ele vem elogiar o seu cabelo, ele está te enganando. Então, perguntar a um drogado se ele... Você pode ser a mãe, você deu esse amparo, é legal, mas ele sempre vai te pegar pelas bordas, entendeu? Ele sempre vai tentar... É um sedutor em potencial, principalmente do sexo oposto. As meninas não. As meninas, elas nem abrem e falam muito. Mas os homens, eles seduzem. Eles seduzem. E a gente via muito isso lá no hospital psiquiátrico. Era tão interessante, as meninas entravam na ala de drogado, elas saíam, nossa, eles falaram que meu cabelo é lindo, que meu chapéu, meu boné, não sei o que. Gente, vocês não aprenderam nada, né? Porque, né, é um sedutor em potencial. Então, eu queria saber se eu não estou cobrando demais ou se eu me calo ou continuo cobrando. Não, continue cobrando. Falar desde que fale. Porque, vejam, quando a gente está dentro de um atendimento fraterno, a gente não está só. A gente está trabalhando com a espiritualidade. E muitas vezes nós dizemos coisas, não estou falando que nós estamos mediunizados, não. Mas nós falamos coisas que somos inspirados a falar. E serve para aquela pessoa, serve para aquele jovem, serve para aquela menina, não é? Então, se você sentiu que isso foi bom, você vai ver a reação, né? Você vai ver a reação. E se isso te deixou bem, faça, porque não veio só de você. Esse é meu entendimento, tá? Mas, em geral, eles tentam... Porque eles querem fazer o consumo. Então, eles enganam. Engana pai, engana tio, engana todo mundo. Por quê? Eles querem obter aquilo lá. E eles querem a família toda tranquila, para que eles possam também. Gente, eles não são demoninhos, né? São espíritos que vêm, né, com aquela, vamos dizer assim, falha, né? Falha psíquica, falha na estruturação, né? Dificuldade de assumir responsabilidades, não é? E rapidinho você percebe. Se o jovem não fica em casa, se ele não faz as tarefas, não faz os deveres, e você vai percebendo que está vendo um retrocesso, pode contar, vai atrás que tem coisa aí, né? O não é sempre bom. É? O não para um filho é sempre na hora certa. Se você tiver que dizer não, você fale não, mas explique o porquê do não. Explique o porquê. Ah, mas por que não? Por que eu não posso dormir na casa da minha... Tudo não, né? Não, explique por quê. Por isso, isso e isso. Entendeu? E o jovem não vai gostar. Mas
a gente atende o outro lado. E eles dizem que que têm pais relaxados. Uma vez eu atendi uma jovem, ela tinha 100 calças jeans. Gente, vocês imaginem uma adolescente como uma menina lá de trás, ela tinha uns 17 anos, não tinha nem 18 anos. Ela tinha 100 calças jeans. Vocês imaginam, nós temos 365 dias no ano, ela tinha 100. 100. Isso era uma compradora compulsiva, né? E para tudo ela era assim. O sexo era aquela coisa maluca, adoidada, né? Só que cada vez que ela chegava em casa, ela tinha um pai que tinha tomado meio litro de uísque deitado no sofá. E não é muito longe daqui, não. Eu estou no outro condomínio. Então você veja, né? Que expectativa ela vai ter. Para desafogar a ansiedade, a falta de família, mãe ela não tinha, mãe tinha ido embora. Então, o que ela fazia? Ela comprava calça jeans, ela era uma compradora compulsiva. Então é complicado, né? Pois não. Essa questão da sedução é mais uma questão de manipulação. Manipulação, é. A questão da verdade e da mentira. Isso, é. Mas a gente fala sedução porque é aquela coisa assim, né? Que você fala, mas por que está falando isso, né? Mas, exatamente, que recompensa. Se eu fizer um agrado, ela não vai entrar muito em detalhes, né? Então, por isso que quando a gente monta um atendimento a drogados numa casa espírita, precisa de ter especialista, tá? O atendimento fraterno, ele vai dar esse apoio, mas para fazer uma estruturação ideal, adequada, você tem que ter palestras específicas e dado por pessoas que sabem o que estão falando, né? Por exemplo, se eu pegar essa palestra aqui, não estou dizendo essa, mas se eu mostrar essas drogas aí, eu acabo com o drogado. Porque na realidade ele vai se dar conta, porque eles nem entram na internet para ver. Eu nem trouxe isso, gente, porque eu acho que não compete, né? Mas você pegar o estágio de uma pessoa que faz o uso de uma droga 6 meses depois, como ela está, mais 6 meses. A Amy Whitehouse, o Macaulay Culkin, né? Gente, que horror, que horror. Lembra aquele menino que esqueceram de mim? Entrem na internet e esqueceram dele mesmo, né? E a segunda pergunta, daí é de uma forma bem prática, bem pragmática. Se eu percebo alguma alteração na dinâmica da minha família, se isso me vem essa dúvida, o que eu faço? Aonde eu procuro ajuda? Além da casa espírita, eu vou ao médico, eu vou ao psicólogo, eu vou para assistente social. Onde eu Então, vamos imaginar que é um jovem que tem esse problema dentro da sua casa, que você está percebendo comportamento, está assumindo coisa, eu falei isso, mas começa a assumir coisa, porque o jovem vende, ele quer droga, ele não tem dinheiro, então ele vai vendendo tudo que tem, falta dinheiro na sua carteira, quando você vai ver, mas o que está acontecendo? Coitada das funcionárias da casa que levam a bronca, né? E não é verdade, né? Então, o que a gente faz? Primeiro, busque ajuda clínica. Vá procurar um médico. Um médico que trabalha, em geral, eu aconselho, procure um psiquiatra. Todo mundo tem medo de psiquiatra, não é? Só que o psiquiatra é a pessoa mais orientada. Eu trouxe um monte de exemplos aí, mas ele é a mais orientada a te dar os passos. Com certeza, ele vai falar da dinâmica da droga. Ele vai te perguntar se você sabe o que está consumindo, se você tem ideia. E ele já tem mais ou menos a estrutura toda nesse aspecto. Os pais vão procurar o psiquiatra? Os pais. Ou leva a criança ou o jovem ao psiquiatra? Primeiro vai você conversar, certo? Eu faria isso. Vá conversar com ele. Fala, eu acho que estou sentindo isso, daquilo. Ele vai te dar as dicas para como você traz o jovem. A gente está falando de droga pesada, mas álcool é uma droga lícita e está todo mundo, tudo alcoolizado aí, né? Então, o que você faz? Aí você vai levar o seu filho lá. Ah, eu não quero ir, eu não preciso disso. Eu não perguntei, você é menor de idade, desculpem meninos, mas é assim, tá? Você é menor de idade, por enquanto você estiver na minha casa, você vai, acabou-se e pronto. Mesmo que ele vá de cara fechada, entre muitos... Que bom! Deixa ele de cara fechada. Ah, eu vou lá e não vou falar nada também. Você vai.
A primeira vez ele vai. Você vai ter um dispêndio um pouco alto, mas compensa. A primeira vez ele vai de cara fechada, a segunda você leva, vai levar. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, quantas vezes ele falar. Certo? Até ele se abrir um pouco. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, mãe, senta um pouquinho lá na sala que eu vou conversar. Nós temos, eu não sou psiquiatra, mas como psicólogo, a gente tem mecanismos de fazer falar. Existem algumas técnicas e o psiquiatra está instrumentalizado para isso, que vai resolver um pouco aquela questão, pelo menos saber o consumo, vai dar um ansiolítico aí, porque se ele começa a falar, a fala é uma fala assim, blablabla, sabe, assim, tudo grudado, é uma ansiedade muito grande que esse jovem está vivendo. Então, o que se faz? Você dá um remédio que estabiliza, o jovem não quer ir na casa espírita. Em geral, eles não vão, tá? É meio... E tem uns que vão. Ah, tá bom, para você ficar feliz, eu vou. Se ele fala assim, para você ficar feliz, eu vou, traga. Deixa que você fique feliz. Porque o que está trabalhando ali enquanto ele está aqui? Os obsessores dele. Porque qualquer droga que você fizer uso, você tem um obsessor inalando aquilo lá. Seja um vinho que você está tomando, seja um destilado que você está tomando, né? O café ainda tem minhas dúvidas, né? Mas espero que não, né? Eu vou perguntar lá para os espíritos para ver. Porque sempre é inalação, ele precisa sorver daquilo lá, né? Sorver é aspirar, né? Então, você já vai, só o fato de vir sentar, você já está, a espiritualidade está trabalhando com os obsessores. Sai daqui, ele sempre vai ouvir uma palavrinha boa, né? Alguma coisa pode entrar para aquele espírito que ele conecte com o passado dele de uma forma muito grande, e aí ele começa a ficar melhorando. E quando o jovem falar para vocês, eu quero conversar, larguem as panelas, desliga o fogão, desliga o forno, larguem o trabalho, adie os seus compromissos e sente com o seu filho para conversar. Jovem só tem uma solicitação, aquela daquele momento. Você perdeu o timing, dançou. Porque não surge. E depois, o que eles relatam, que a gente vê do outro lado, fui falar com a minha mãe, ela não conseguiu largar a panela de arroz para conversar comigo e trocou por uma panela de arroz. Aí é sério, né? Então, por isso, porque o timing deles é diferente do da gente, né? A gente pode esperar conversar com a mãe no final, eles não. Não sei se respondi. Então, aí, a psiquiatria, o tratamento conjugado, o que é? A parte da medicina, a parte da espiritualidade, e o jovem precisa criar uma empatia, uma confiança para relatar o que o aflige. Né? E mães e pais não têm que ter ciúmes de psicólogo, de terapeuta, nada disso. Né? Porque o jovem começa a melhorar e a mãe e o pai falam assim, já está bom. Né? Já está tudo bom. Não está bom, porque vocês viram pelo relato da jovem. Demora ela relatar essas questões do pai e tudo isso, por causa da agressividade, para você ter um sucesso naquilo que você vem fazendo. Infelizmente, quando a criança pequenininha começa a melhorar no processo terapêutico, o pai tira, a mãe tira, fala, tá ótimo. Aí depois ficou os buracos ali, né? Precisa ter começo, meio e fim. E precisa ser espontâneo, né? Mais perguntas? Então, todo mundo com sono, né? Então, encerramos por aqui. Obrigada.